Eu sou Rafael Campos, sou o pai do Bernardo, pai da Marina, esposo da Alessandra e membro da Igreja Plena Rio. Antes de vir para a igreja, eu passei por um grande momento de grande ceticismo. E a partir de um convite que a minha esposa teve da minha prima e do esposo dela, né, da Laila e do Antônio Carlos, aqui da igreja também, a gente passou a frequentar os cultos aos domingos lá na praia, quando era no hotel. E eu passei aí despretensiosamente e gostei da forma como eu fui recebido, como a gente foi acolhido e principalmente da forma como a palavra era passada pelo pastor Roberto. E a partir de então eu comecei a realmente primeiro me encantar com a exposição, o formato, o que era entregue, para depois começar a me aprofundar realmente na palavra. A minha primeira experiência com igreja evangélica foi um culto muito de fogueira mesmo, de gente gritando, de gente pulando, de gente rodando. E aquilo, para quem era um visitante, foi realmente traumático. Eu me assustei. Eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? E quando eu cheguei na Igreja Plena e vi que, né, vamos lá, vamos entender, vamos praticamente estudar, né? Realmente o que está escrito na Bíblia, para mim, esse foi o grande diferencial. Assim, não é simplesmente uma experiência sensorial, de você estar na igreja, de você se arrepiar e você chorar, e depois você sair e acabou, e passou, né? Não é fugaz, não é rápido. A forma como a palavra é apresentada, ela vai te martelando na semana e vai fazendo com que você reflita, e eu acho que esse, para mim, é um dos grandes diferenciais da Igreja Plena. Apesar de eu ser realmente uma pessoa onde, em qualquer local que eu chego, eu sempre realmente assim, me dou muito, então todo mundo acaba gostando de mim porque eu estou doando realmente alguma coisa. Mas o relacionamento de amizade na igreja foi algo que para minha vida adulta eu ainda nunca tinha experimentado, né? Por conta de rotina de trabalho, rotina de estudos, rotina do dia a dia, eu sempre me fechei muito mais na minha família do que voltar para os amigos. E eu percebo que estar na igreja e principalmente participar de pequenos grupos abriu ainda mais o leque para realmente eu conhecer mais intimamente pessoas tão especiais aqui dentro da igreja. Esses dias eu estava ninando a Marina e aí eu me peguei falando com ela sobre Jesus. E eu falei, cara, olha que experiência incrível, sabe? Que parada fantástica. Hoje eu consigo conversar com a Marina, apesar dela ter só um mês, mas assim, falar para ela de quem foi Jesus, de quem é Jesus, de qual é a importância dele para a nossa vida, algo que eu ainda não tinha conseguido fazer com o Bernardo. E aí, logo depois que eu vi que eu já estava conversando com a Marina dessa forma, eu falei, cara, e aí voltei a conversar um pouquinho mais com o Bernardo também. Eu acho que é importante a gente continuar assim, trazendo ele, falando sobre, para que ele possa tomar a decisão da vida dele, né? Que é o que a gente realmente espera. Mas estar na igreja, participar da igreja hoje, com o nascimento da Marina, assim, eu queria que tivesse sido também com o Bernardo, anos atrás. Foi o batismo mesmo, mais pelo fato até de... parecia que eu mesmo criava uma barreira de não tomar essa decisão, e aí conversando com um pastor assim, completamente escondido da minha esposa, realmente para fazer uma surpresa para ela, e tendo que aguardar, né, se você for contar, de março até final de março para final de agosto, 5 meses, guardando essa informação, e o pastor me perguntando, e aí, Rafa, tá tudo certo? O batismo vai sair? Eu falei, vai sair, pastor, aquela emoção, aquela ansiedade, até um momento que ocorreram o batismo de outras pessoas também no dia, mas eu fui o último, e o pastor, quando me chamou, a minha esposa já ficou desesperada, a Alessandra, falou, meu Deus, o que está acontecendo e tal. Então, assim, eu acho que foi um momento muito, muito importante, não só para mim, mas para minha família, e eu acho que também para minha família, minha esposa e meu filho, porque também foi uma situação que marcou muito a gente, e eu sei que em algum momento isso aí vai vir à tona também na cabeça dele.
Queridos, bom dia. Que bom que estamos juntos aqui nesse domingo um pouquinho diferente, meio do feriado do carnaval, trânsito intenso de praia, coisa que carioca já está um pouco acostumado também, mas que bom que você chegou. A gente sabe que daqui a pouco outros amigos e irmãos queridos estarão conosco aqui e nós vamos iniciar o nosso culto orando, como sempre fazemos. Eu quero deixar também assim uma saudação especial para você que está acompanhando o culto transmitido online, porém não ao vivo. Como você sabe, a gente teve aí um problema técnico com a internet, mas o culto está sendo totalmente gravado e disponibilizado. Então você que está assistindo agora, depois do culto já ter acontecido, fica conectado mesmo durante o culto todo. Eu tenho certeza que Deus quer usar esse momento para falar também à sua vida e ao seu coração. Queridos, vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos começar esse momento tão especial nessa manhã, colocando o nosso coração diante do Senhor, agradecidos por estarmos aqui, agradecidos por estarmos juntos como igreja, como um só povo, como um só coração. E que privilégio os filhos de Deus têm de numa manhã como essa, admirando a beleza do céu que se apresenta lá fora para nós, tendo a possibilidade do descanso que o feriado oferece para a gente, mas em todas as coisas podemos tributar graças, podemos tributar honra, podemos tributar a glória que é devida ao nosso Deus. Então eu queria te encorajar a nesse momento orar comigo, mas colocando todo o seu coração diante do nosso amado Deus que já se encontra entre nós. A Bíblia diz que todas as vezes que o povo do Senhor se reúne em culto, Ele se faz presente no meio do seu povo. Então nós contamos com a bendita presença do Senhor entre nós. Então ore, adore, coloque seu coração, apresente as demandas mais sinceras que a sua alma tem diante do Senhor nessa manhã, também a sua gratidão. Ele é digno e Ele escuta a oração do seu povo, Ele ama abençoar o seu povo, derramar graça, bênçãos, dádivas sobre a vida do seu povo. Então vamos juntos orar nessa manhã. Senhor, obrigado porque estamos aqui, Senhor. Obrigado porque mais uma manhã se ergueu em nossas vidas, Deus. E estarmos vivos, Senhor, e estarmos saudáveis, Senhor, e termos a condição de nos movimentar e estar num lugar como esse nessa manhã, não se trata de um direito que nós temos, mas de uma dádiva que nós recebemos, Senhor. Deus vivo, Deus doador de toda a vida, nós te louvamos nessa manhã, nós te glorificamos nessa manhã, pelo seu dom maravilhoso, pela sua constante companhia, pela provisão do Senhor que nos acompanhou nessa última semana. Deus, te louvamos porque temos tido muito mais do que pão e água para viver, te louvamos porque temos tido a tua presença, a tua companhia, a tua alegria, a tua paz transbordando sobre o nosso ser, sobre o nosso lar, sobre as nossas mentes, sobre os nossos sentimentos. Senhor amado, nós queremos nessa manhã louvar o teu nome. Nós queremos nessa manhã erguer as mãos em adoração ao Senhor, mas também erguer o nosso coração diante da tua presença sublime, Senhor. Nós queremos exaltá-lo porque o Senhor é digno de toda exaltação. Nós queremos cantar de modo apaixonado as verdades que aqui entoaremos a respeito de Jesus, o nosso Senhor, a respeito da obra da cruz, onde encontramos a salvação, a respeito do Espírito Santo, nosso companheiro e conselheiro, porque, Senhor, essa é a nossa vida, essa é a nossa história contigo, essa é a alegria e o propósito para o qual nós fomos criados, conhecê-lo, adorá-lo, estar em tua presença, Senhor, desfrutar da tua companhia, da tua amizade. Então nessa manhã, Deus maravilhoso, enche as nossas vidas com a tua presença. Nessa manhã, Deus maravilhoso, fala conosco. Nessa manhã, Deus maravilhoso, receba os nossos louvores. Nessa manhã, Deus maravilhoso, fale ao nosso coração pela tua santa e viva palavra. Abençoa aqueles que estão, Senhor, se deslocando para esse espaço de culto ainda. Senhor, que o Senhor os traga em segurança. Deus, livres de todo mal, Senhor, que eles encontrem, Senhor, esse lugar, um ambiente já preparado pelo Teu Santo Espírito para o culto que aqui te oferecemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, passeia entre nós, Espírito Santo, edifica as nossas vidas na Tua palavra, fortalece o nosso espírito na Tua presença, que seja uma manhã de salvação, que seja uma manhã de reconciliação, que seja uma manhã de verdadeiro quebrantamento diante do Deus vivo e poderoso, que seja uma manhã alegre, Senhor, e que saiamos daqui muito gratos pelo privilégio maravilhoso
de termos nos reunido como povo, como igreja, e te adorado, e cultuado ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém e amém. Vamos juntos, queridos, nessa manhã, adorar ao nosso Deus. O amor do Senhor nunca falha, amém? Nós podemos descansar e recorrer ao amor do Senhor em todo tempo. E nele o nosso coração encontra paz. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, com o melhor que nós temos. Você que está aqui presencialmente, você que está em casa, que vai cultuar a Deus depois, não é assistir, é cultuar. No momento que você estiver na sua casa, separando esse tempo para render graças e louvores ao seu Deus, amém? Maior que as montanhas que eu encontro, mais forte que o poder da morte, eu sei. Continua o mesmo na aflição. Algo sim permanece. Algo sim permanece. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor e que sempre, sempre, sempre durará, que me conquistou e satisfaz meu ser. E eu nunca, nunca, nunca temerei. Algo sim permanece. Algo sim permanece. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor seguro estou, nem a morte poderá me separar do teu grande amor. A minha dívida pagou e nada pode separar meu coração do teu grande amor. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor e que sempre, sempre, sempre durará, que me conquistou e satisfaz meu ser. E eu nunca, nunca, nunca temerei. Algo sim permanece. Algo sim permanece. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor que nunca falha, que não desiste, Ele nunca me abandonará. O amor seguro estou, nem a morte poderá me separar do
grande amor, a minha dívida pagou, e nada pode separar meu coração do teu grande amor. Seguro estou, cante. Seguro estou, nem a morte poderá me separar do teu grande amor. A minha dívida pagou, e nada pode separar meu coração do teu grande amor. Você pode aplaudir esse Deus que provou o seu amor por nós. Não merecíamos nada. Sendo nós ainda pecadores, a sua palavra nos diz que Ele nos amou. E se entregou e se deu por mim e por você. Ele já provou o amor dele, amém? E nós apenas respondemos a esse amor, apenas adoramos em resposta a esse grande amor por nós. O grande amor de Deus por nós, em Cristo Jesus. Vamos cantar esse amor. Senhor, obrigada, Deus, por tão grande amor. Tu puseste em prova o teu amor, ao suportar o peso do meu pecado, lavando meu rio de erros, levando ao mar do teu imenso amor, com as mãos pro céu, Senhor, te dou meu ser, em Cristo eu me encontrei, em teu amor pra sempre, com tudo que sou, em tua graça estou, o grande e maior amor de Deus Salvador. Obrigado, Senhor Jesus. Declarar a sua misericórdia. Sua misericórdia é como um furacão, amor furioso, meu pecado anulou, com as mãos pro céu, Senhor, te dou meu ser, em Cristo eu me encontrei, em teu amor pra sempre, com tudo que sou, em tua graça estou, o grande e maior amor de Deus Salvador. Para quem minha alma salvou, para quem me acolheu com amor, para o único Deus Salvador cantarei pra sempre. Para quem minha alma salvou, para quem me acolheu com amor, para o único Deus Salvador cantarei pra sempre. As mãos pro céu, Senhor, te dou. Nós entregamos a ti, Senhor, Em Cristo eu em me resposta a esse grande amor. em teu amor pra sempre, com tudo
que sou, em tua graça eu sou o grande e maior amor de Deus Salvador. Para quem minha alma salvou, para quem me acolheu com amor, para o único Deus Salvador cantarei pra sempre. Para quem minha alma salvou, para quem me acolheu com amor, para o único Deus Salvador cantarei pra sempre. Obrigado, Senhor. Eu cantarei do teu amor todos os dias. Te exaltarei, Senhor, com tudo que sou. Minha vida, onde o Senhor me colocou, Jesus, te exaltarei. Se na minha casa te exaltarei, Senhor. Se no hospital eu cantarei em teu louvor, em todo tempo, em todo tempo, pois me amou primeiro, me amou primeiro, me atraiu com cordas de amor, com cordas de amor, Senhor. Me entregarei a ti, amor. Louvarei ao Senhor todos os dias por tantos benefícios, por tua salvação. Te louvarei. Obrigada, Senhor. Louve ao Senhor essa manhã. Louva ao Senhor com tudo que sou. Que os céus se alegrem com meu louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, justo, justo, soberano no céu, santo, santo é o nosso Deus, justo, Deus de toda a terra, santo, santo é o nosso Deus. E todos vão dizer, todos vão dizer em uma só. Levante sua voz, que Ele é digno de louvor. Louva ao Senhor com tudo que sou. Louve a Ele, que os céus se alegrem com meu louvor. Grande é o Senhor,
grande é o Senhor. E os povos se curvarão. Os povos se curvarão a Ele. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Os céus o louvam para sempre. Santo, santo é o Senhor. Todos vão dizer em uma só voz que Ele é digno de louvor. Louva o Senhor com tudo que sou, que os céus se alegrem com meu louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Um dia eu verei a glória do meu grande Deus. Esse é o anseio do nosso coração, amém? Um dia eu verei a glória, meu grande Deus, nossa esperança. Um dia eu verei a glória do meu grande Deus, face a face. Um dia eu verei a glória do meu grande Deus. Louva o Senhor com tudo que sou, que os céus se alegrem com meu louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é grande é o Senhor. Tu és grande, Deus. E o nosso coração anseia pelo dia que o veremos face a face. Nosso coração anseia pelo dia que os nossos olhos se abrirão diante da face do Senhor e contemplaremos a Tua glória, a Tua grandeza, a Tua majestade, Pai, por toda a eternidade, sendo revelados da Tua presença e do Teu ser maravilhoso, Deus. Enquanto aqui estamos, Deus, rendemos a Ti as nossas vidas em louvor. Rendemos nossas vidas a Ti em adoração, e que o mundo veja, Deus, a Tua glória em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar, meu irmão, minha irmã. Novamente eu desejo bom dia a todos vocês, a graça e a paz do nosso Deus, especialmente a você que chegou
um pouquinho após o início do nosso culto. É bom demais estarmos juntos aqui em louvor ao nosso Deus, e nós vamos continuar nesse movimento de adoração, nesse movimento de louvor ao nosso Deus, também agora através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos. Eu queria ler apenas 2 versos da Bíblia, 2 versos maravilhosos de um capítulo da Bíblia que é lindo, que é o Salmo de número 44. No verso 1, o salmista diz assim: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Verso 3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor, ó Deus, para com eles. O que o salmista está fazendo? Primeiro, um exercício que todos nós devemos aprender a fazer: o exercício da memória. O salmista, diante de um momento específico de sua vida, talvez inserido num contexto de desafio, de tribulações, o seu coração faz o exercício de olhar para o seu histórico passado. E aí ele pode dizer: com os nossos próprios ouvimos, Senhor, os nossos antepassados, aqueles que nos formaram, aqueles que nos contaram do teu amor, aqueles que nos apresentaram ao Senhor, já nos diziam como que o Senhor concedeu vitória a eles. E não foi pela força do braço deles, não foi pela arma deles, não foi pela inteligência deles que eles conquistaram as promessas e as bênçãos do Senhor, mas foi pelo teu braço forte, Senhor, foi pela tua vitória, foi pelo teu amor por eles que eles alcançaram todas essas coisas. Então o salmista pode expressar ao mesmo tempo confiança em quem Deus é e gratidão pelo que Deus faz. E o que nós fazemos num momento como esse do nosso culto, em que o nosso coração é convidado a participar nas ofertas e nos dízimos? Nós expressamos confiança em quem Deus é, e nós expressamos gratidão por aquilo que Deus faz. Quando olhamos para a nossa igreja, nesses 3 anos de caminhada, nós podemos dizer acerca da nossa pequena jornada até aqui: não foi a nossa estratégia, não foi a nossa inteligência, não foi o nosso carisma, não foram coisas que temos em nós mesmos que nos trouxeram até aqui, cruzando pandemia, desafios vários, e no entanto tendo tanta alegria e vendo uma comunidade que floresce a cada semana. Não, nós precisamos olhar para o histórico e dizer: foi a tua mão forte, Senhor, sobre nós. Foi a tua vitória sobre nós, foi a tua graça sobre nós. É por causa do teu amor pela tua igreja que a tua igreja tem caminhado, florescido, amando a tua palavra, amando estarmos juntos uns com os outros. A mesma coisa, querido, vale para a tua casa. Quando você para pensar um pouquinho como tem sido a sua vida até aqui, como tem sido a sua jornada, a bondade de Deus fazendo com que você tenha muito mais do que pão e água para viver, você precisa dizer, como salmista: não, Senhor, não foi a minha inteligência, não foi a minha habilidade de fazer negócios apenas. Não, Deus, não foi o grupo que eu estive inserido e aquele grupo me trouxe novas oportunidades antes inimagináveis. Não foi a minha força, foi a tua mão conduzindo a minha vida, Senhor. É por causa do teu amor que não cessa que eu cheguei até aqui. E posso dizer, como diz a palavra de Deus: até aqui me ajudou o Senhor. Então, que nesse momento em que você é convidado a participar no culto a Deus, através da entrega da sua oferta ou do seu dízimo, especialmente se você é membro da igreja, assumiu esse compromisso diante do Senhor de cuidar dessa igreja local, também através da regularidade dos seus dízimos, que você lembre disso e que você renove o seu coração na confiança em quem Deus é e em gratidão pelo que Deus faz. Ele é muito bom. Vamos fazer isso? Vamos orar antes. Os nossos irmãos vão nos ajudar aqui a circular com os envelopes, mas antes disso nós vamos orar agradecendo ao Deus provedor todas as bênçãos dele em nossas vidas. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque nós também temos ouvido e nós mesmos temos percebido o teu agir em nossa história, em nossa família, em nossa trajetória. Senhor, como não reconhecer que nós somos cercados por misericórdia e bondade todos os dias? Como não reconhecer, Senhor, que a provisão que nós desfrutamos todos os dias
não é um direito que nós temos, mas uma dádiva que nós recebemos de um Deus que é tão bom, tão generoso, tão maravilhoso, tão cheio de zelo. Senhor, para nós é um privilégio sermos chamados por Ti para cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo através da Sua igreja. Obrigado, Senhor, porque nesses 3 anos de caminhada com a Plena Rio, a despeito de qualquer desafio, forte o suficiente para fazer qualquer coração humano desanimar, o Senhor tem estado conosco de modo tão vivo e tão maravilhoso, que o nosso coração não sabe nem o que é desânimo, a gente continua feliz, a gente continua, Deus, vivendo com tanta empolgação, cada dinâmica dessa igreja, a gente se alegra tanto em ver a cada semana a família crescendo, mais amigos, mais irmãos, que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito Santo, une em missão aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio e através de nós nessa cidade. Te louvamos pela igreja, Senhor, e te louvamos porque o Senhor escolheu cuidar e prover os recursos a essa igreja, através da vida de cada um de nós, dos nossos próprios recursos, que nós aqui te oferecemos, Senhor, em gratidão. Nós aqui te oferecemos, Senhor, não com peso. Nós aqui te oferecemos, Senhor, não como quem tenta chamar a atenção dos céus e busca barganhar alguma nova bênção. A gente traz essas coisas ao Senhor, porque somos estes abençoados que foram tornados filhos de Deus em Jesus Cristo, que encontraram salvação e esperança eternas. Te louvamos porque temos provisão e te agradecemos e te oferecemos não por aquilo que o Senhor nos dará ainda, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor nos dará, mas por tudo que já recebemos. Temos motivos suficientes para sermos gratos e felizes, Senhor. Continua cuidando dessa igreja, Senhor. Continua surpreendendo a gente, levando essa igreja além do que a nossa visão limitada pode alcançar. O Senhor é o Deus dessa comunidade. O Senhor sabe exatamente como fazer e o que fazer em nosso meio. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que deseja participar desse momento, nessa manhã, você pode solicitar aí mesmo no seu lugar o envelope branco para entregar a sua oferta, o envelope preto para entregar o seu dízimo. Se você preferir, se for mais confortável para você, ali fora no nosso bistrô nós temos uma máquina de cartão e um voluntário para te auxiliar no manuseio da máquina. Você vê aqui na tela também, ou verá aqui na tela, os dados digitais da igreja. Se for mais cômodo, mais apropriado para você, você pode fazer a sua contribuição também digitalmente. O mesmo vale para você que acompanha o culto online, vê na sua tela todas as formas pelas quais você pode, se esse for o desejo do seu coração e uma alegria para você, contribuir nessa manhã. Se você nos visita, não se sinta constrangido a participar desse momento. A nossa alegria é que você está aqui. Você não veio para dar nada, você veio para receber da nossa alegria, do nosso amor e da presença de Deus que está também entre nós. Faça isso apenas se você desejar e se isso for motivo de alegria para o seu coração. Enquanto fazemos esse movimento de louvor, vamos cantar ao Senhor ainda mais uma música. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva
leva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Queridos, eu tenho alguns avisos, eu queria a sua atenção para eles, por favor. Primeiro, dizer com muita alegria, que no próximo sábado, dia 5 de março, nós vamos ter o primeiro encontro dos adolescentes da nossa igreja. Isso para a gente, assim, é uma alegria enorme. A gente tem um casal muito querido na nossa igreja, que é o Natan e a Priscila, estão sempre ali no cantinho deles. E eles vão reunir com esses adolescentes na casa deles, que é aqui no Recreio. Então, se você é adolescente, tem o seu filho adolescente, sobrinho adolescente, você adolescente tem o seu amigo, a sua amiga, esse é o momento da gente trabalhar bem essa comunicação para esse encontro que vai acontecer no sábado, às 19 horas. Você que precisa de mais informações para entender como vai ser o funcionamento e todos os detalhes, converse ao final do culto com o Natan e com a Priscila, eles sempre estão aqui perto do bistrô ali quando o culto acaba. Você pode ter todas as informações, mas é muito, muito, muito especial esse primeiro passo que a gente tem dado, e a gente acredita muito que o nosso Deus vai trazer ainda mais unidade para essa turma querida e vai trazer muitos outros adolescentes a partir do início desse movimento para essa igreja, para que sejam aqui amados por nós e amados pelo Senhor e instruídos na palavra do Senhor, para que sejam uma geração ainda mais crente e ainda mais fortalecida em Deus para cumprirem a missão do Senhor no nosso mundo, tá bom? Então, próximo sábado, dia 5, nós teremos esse primeiro encontro de adolescentes. No domingo, próximo domingo, primeiro domingo do mês de março, nós vamos começar aqui um movimento, inicialmente apenas no mês de março, de oração aqui na nossa igreja. Nós vamos ter um tempo de oração juntos a partir das 10 da manhã. Então, esses 30 minutos que antecedem o início do nosso culto, vai ser um momento marcado por um tempo de oração, vai acontecer aqui em cima, numa das nossas salas, preparadas para esse encontro também. E eu queria muito encorajar você que pode chegar um pouquinho mais cedo. Quero muito encorajar você que tem a certeza do quanto a oração é algo central na vida de um cristão e como Deus é um Deus vivo que ouve a oração do seu povo e responde às orações do seu povo. Eu quero te convidar para que você se una a nós em oração no mês de março. Nós temos muitos motivos, nós temos muitas razões de gratidão também, e nós vamos passar esse tempo juntos, a cada domingo do mês de março, às 10 da manhã, orando aqui em nossa igreja. Eu quero lembrar a você de uma passagem que eu amo na Bíblia, e que o Senhor fala através do profeta Jeremias: vocês me buscarão, e vocês me encontrarão, quando vocês me buscarem com todo o coração de vocês. Esse vai ser um tempo de busca do nosso Deus, juntos, orando juntos, todos os domingos de março, às 10 da manhã, você é nosso convidado, nossa convidada, e eu espero que você possa estar aqui. No próximo domingo também, primeiro domingo do mês, nós teremos a nossa celebração da Ceia do Senhor. Então, prepare o seu coração, convide outras pessoas, nós vamos ter aquela festa de louvor bonita que é cada culto de ceia para nós, celebrando a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realizada na cruz por cada um de nós. E aí dois últimos avisos bem especiais também. Primeiro, no dia 12 de março, um sábado, às 9h30 da manhã, nós vamos ter o primeiro encontro de casais desse ano aqui da nossa igreja. Então, a todos os casais da igreja, você que acompanha online, que está vendo o culto, se programe para que você possa estar aqui conosco nessa manhã, que vai ser uma manhã muito especial. Além de termos um café da manhã daqueles que a gente gosta, então a nossa igreja é muito festeira, a gente gosta de celebrar, a gente gosta de ter sempre a mesa farta.
nós vamos ter esse café da manhã maravilhoso, nós vamos ter um período de louvor, uma palavra dirigida para os nossos casamentos, mas também, nessa data, nós vamos lançar o nosso retiro de casais desse ano. E o retiro de casais desse ano vai ser muito especial. Primeiro porque nós vamos fazer um retiro para 84 casais, mas o retiro não vai ser apenas da Igreja Plena Rio. Nós vamos nos unir com a Igreja Plena Oceânica, liderada pelo pastor Douglas, meu querido amigo, já pregou aqui algumas vezes, e nós vamos juntos fazer esse retiro de casais. Então, o lançamento vai ser simultâneo, a gente lança aqui dia 12 de março, a Plena Oceânica lança lá num evento deles também no dia 12 de março de manhã, e nós temos as vagas divididas, então não são tantas vagas assim, cada igreja vai ter 40 e poucas vagas, então eu quero que você anote na sua agenda, se programe para estar aqui, porque é o primeiro encontro do ano de alguns que nós teremos, mas também é o evento que nós vamos lançar o nosso retiro. Esse retiro costuma acabar as vagas com alguma brevidade, então, por favor, vem estar conosco. E para ajudar a nossa organização, eu quero te fazer um pedido. Você não tem que pagar nada para estar nesse dia, absolutamente nada. Mas a gente quer preparar um café bem legal, certo? A gente não quer preparar pouca coisa e a gente também não quer preparar nada que gere muita sobra e desperdício. Então, ao final do culto, você que sabe que vai estar aqui com a gente já no dia 12 de março, procure ou a Cris ou a Andréia ali atrás, apenas para dar o seu nome do seu cônjuge, dizendo, olha, a gente está confirmado, a gente vem dia 12, pode contar conosco. Você vai ajudar a gente a organizar melhor o encontro. Tá bom? Então só tenha esse cuidado, eu peço que você venha, que você cancele outros compromissos para estar aqui, mas não deixe de dar o seu nome, isso vai ajudar muito a gente nessa nossa organização. E por fim, e uma alegria também, ainda em março, no dia 20 de março, nós vamos ter aqui no nosso culto um culto de batismo. Então esse comunicado ele tem uma dupla função. Primeiro, te informar para que você possa estar nesse culto, que é uma festa para a nossa igreja, um motivo de muita celebração, um culto de batismo, para que você venha estar conosco. Mas também, de alguma forma, é uma mensagem para você que talvez venha pensando aí em seu coração sobre o batismo. Você vem caminhando na igreja, você tem escutado o evangelho, e isso já faz todo sentido para você. O desejo mais sincero do seu coração é render sua vida a Cristo, é ser dele para sempre. E você tem então a oportunidade de estar no dia 20 de março, sendo batizado, sendo batizada, junto com outras pessoas aqui no nosso culto. Se esse é o seu caso, eu peço que você me procure ao final do culto. Diga, Roberto, olha, eu tenho pensado no batismo, será que a gente pode conversar? Roberto, eu tenho algumas dúvidas sobre o batismo, será que você pode me esclarecer? Eu vou ter a maior alegria do mundo de sentar para conversar com você. A gente marca um café e a gente fala sobre isso, e eu tenho certeza que esse vai ser o passo mais importante que você vai dar em sua vida, na direção da sua relação eterna com Jesus Cristo, como seu Senhor e como seu Salvador, tá bom? Então são esses os avisos, eu espero que você não tenha esquecido de nenhum, não vou perguntar qual foi o primeiro para não ficar triste com seu esquecimento, tá bom? Mas fique atento à nossa agenda e toda essa programação. Agora as nossas crianças vão subir para a sua sala, para as suas salas de aula. Se você precisa levar o seu filho, sua filha, faça esse movimento com atenção ali na escada e retorne logo para que você pegue a pregação do seu começo. E nós que ficamos aqui vamos cantar ao nosso Deus ainda mais uma música. A terra passará, teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança
órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Tu ergues o nosso olhar, nos fortalecerá, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler ainda o mesmo trecho que lemos na semana passada, os versículos 1 e 2. Nós estamos aí há quase um ano, na verdade, na próxima semana, nós completamos um ano de caminhada, de reflexões aqui, a cada domingo, na mensagem dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, texto maravilhoso, riquíssimo. E hoje nós vamos ler esse trecho que se encontra no capítulo 5, a partir do verso 1 até o final do verso 2. Caso você esteja sem a sua Bíblia ou prefira, você pode acompanhar a leitura aqui nessas TVs à frente. Você que vê o culto sendo transmitido, também vê o texto exibido em sua tela. Diz assim a palavra de Deus: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável
a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Até aqui vamos orar. Senhor, nós precisamos tanto, Senhor, ouvir a Tua palavra falando conosco, Senhor. Nós precisamos mais do que somos capazes de reconhecer essa necessidade. Então o Senhor, que sabe melhor do que nós mesmos, o quanto a nossa vida é formada, forjada, direcionada pela Tua palavra, te pedimos, Deus Santo, te pedimos, Deus vivo, te pedimos, Pai de amor, fala com cada um de nós nessa manhã. Enche o nosso peito com aquela doçura que só os filhos de Deus são capazes de sentir quando estão na presença doce, santa e amável do Pai Celestial. Guia, Senhor, a nossa vida na direção e no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Opera nessa manhã, Senhor, essa obra dupla de edificação dos crentes, a edificação dos filhos e das filhas de Deus e de salvação, transformação de corações antes distantes do Senhor, em corações agora que anelam por Ti, que desejam pelo Senhor. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso no coração humano, Senhor, e é a Ti que nós clamamos por essa obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa semana, todos nós acompanhamos com preocupação o início aí desse conflito, com todo jeito de guerra, entre a Rússia e a Ucrânia. Você leu os noticiários, você assistiu aos noticiários e provavelmente, assim como eu, você viu civis amedrontados deixando suas casas e cruzando fronteiras em busca de refúgio. Mulheres com crianças, mulheres sem seus maridos, crianças sem seus pais, porque de 18 a 60 anos os homens não podem deixar o país porque podem ser alistados para a guerra. A ONU estima que aproximadamente 5 milhões de ucranianos podem deixar o seu país em busca de refúgio em países vizinhos como Polônia, Eslováquia, Romênia, Hungria. Mais de 150 mil ucranianos deixaram seu país nos últimos 3 dias. Muitas vezes sem condição de preparar uma mudança, saindo com a roupa do corpo e um pouco de bagagem, tentando poupar a própria vida e fugir do que se apresenta como um cenário de guerra. E nós sabemos que essa crise vai trazer duras consequências políticas e econômicas para a Europa e, junto com a Europa, para o mundo todo. A economia é globalmente afetada. O desafio geopolítico, a crise migratória, traz consequências em todos os países e em todas as nações, e a gente se depara com mais uma guerra, que apenas deixa evidente que o nosso mundo é muito bom para falar de amor, mas uma lástima para amar. Em 2020, quando nós dávamos os primeiros passos nessa pandemia, muitas pessoas em muitos lugares começaram a falar uma certa notícia ou proclamar uma mensagem que dizia: não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa pandemia, mas com certeza sairemos uma humanidade melhor. 2 anos depois, mais uma guerra. Nós somos ótimos para falar de amor. Nós somos ótimos para cantar amor. Mas a nossa sociedade é uma lástima em amar. Também nessa semana, na última quarta-feira, jogaram Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Um torneio que, infelizmente, há muito tempo deixou de ter a expressão que tinha no passado, a importância que tinha no passado. Mas, pasmem, após o jogo, por volta de 10 e pouca da noite, na zona sul da cidade, em 2 bairros nobres da cidade, Botafogo e Flamengo, curiosamente, dezenas de torcedores entraram em conflito, violentíssimo. E as cenas passaram na televisão e o que nós vimos? Agressões covardes, uso de armas, pessoas sendo hospitalizadas, e você pergunta, por que isso tudo?
Porque se você não torce para o mesmo time que eu torço, você é meu inimigo. E um inimigo tem que ser abatido, humilhado, envergonhado, ofendido, maltratado. E nas ruas da cidade que nós tanto amamos, a gente vê um banho de sangue de pessoas que são capazes de matar e morrer por causa de futebol. Nós literalmente normalizamos a barbárie. Essas coisas já nem incomodam tanto a gente, e assim nós só revelamos quanto que o amor se encontra distante da gente. Nós temos leis. Nosso problema não é falta de lei. Nós temos acesso a muita informação. Em tese, nós somos mais informados e mais civilizados do que gerações anteriores à nossa. No entanto, ainda assim, nós vivemos num país. Não estou falando do mundo, estou falando apenas do nosso Brasil. Nós vivemos num país onde aproximadamente 5 mulheres são vítimas de feminicídio por dia. Temos leis, temos informação, temos educação, somos desenvolvidos. E mulheres são mortas, pelo menos 5 por dia, pelo fato de serem mulheres. Temos leis e todas as demais coisas, mas vivemos num país onde crianças são violentadas e têm a sua infância roubada por abusadores, que muitas vezes estão dentro das mesmas casas dessas crianças, trazendo marcas perpétuas, emocionais e físicas para a vida dessas crianças. Temos leis, temos informação, e quando vemos uma crise sem precedentes em Petrópolis, e percebemos então essa onda de solidariedade que nos faz tão bem, a capacidade do ser humano de tentar levar socorro e assistência para quem se encontra em extrema necessidade. O que a gente vê também? Nós vemos contas falsas na internet para a arrecadação de recursos e donativos que nunca chegarão às vítimas da tragédia natural de Petrópolis. Pessoas usando da tragédia para o benefício próprio. E vendo essas coisas diante dos nossos olhos e as vendo diariamente, como é possível acreditar que o amor, que a nossa sociedade tanto canta e a nossa sociedade tanto diz apreciar, como acreditar que o amor seja mais do que uma utopia? Como é possível acreditar que o amor seja mais do que um ideal irrealizável, inatingível? Será que existe alguma esperança para que o nosso coração não se renda ao cinismo diante da vida? Será que existe alguma esperança para que o nosso coração não se renda ao ceticismo diante da vida, diante do que se apresenta todos os dias na nossa face? Existe, sim, existe esperança. Essa mensagem está longe de se pretender uma mensagem desanimadora. Existe esperança porque aos cristãos, ao homem e à mulher que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, pela pregação do Evangelho, tornou-se possível uma verdadeira vida de amor, mais do que possível. Tornou-se impositivo. É uma imposição da lógica, é uma imposição do coração que teve o encontro com o Deus de amor, viver uma vida de amor. Então, quando tudo à nossa volta nos convida ao cinismo, quando tudo à nossa volta tenta nos convencer que é utopia tentar encarnar uma vida de amor, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Evangelho e nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que nos aconteceu por causa de Cristo Jesus e o chamado da vida cristã. Porque se o mundo à nossa volta e se a sociedade lá fora é incapaz, pelo seu estado atual, de viver uma vida de amor, se você é um cristão, se você é uma cristã, nós somos não apenas desafiados e encorajados, mas de fato chamados a viver uma vida de amor, e é disso que trata o nosso texto, especialmente o versículo 2. Eu vou ler mais uma vez o texto com você. Paulo diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Depois de insistir para que os cristãos na cidade de Éfeso tornem-se imitadores de Deus, Paulo passa a dizer o que essa imitação significa. Na verdade, Paulo passa a dizer que essa imitação consiste, sobretudo, na manifestação de uma vida de amor. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a vida cristã deve ser ordenada na esfera do amor. Então pensa no desafio que nós temos. Você e eu vivendo no século 21, nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil e nesse mundo louco, tomado pelo desamor, tomado pelo individualismo, tomado pelo egocentrismo que faz com que eu considere o outro não meu semelhante, mas uma coisa. Esse mundo em que a gente vive, que é tão habilidoso no discurso teórico de como deve ser a boa vida e os bons relacionamentos, mas é terrível em fazer essas coisas acontecerem na prática. Esse mundo para o qual olhamos nós que temos filhos e tentamos imaginar, nessa sociedade, nesse tempo, não há garantia alguma ou segurança alguma de um desenvolvimento saudável para os meus filhos. Não sei que mundo aguarda a vida adulta dos meus filhos. Nesse mundo que os nossos pés estão cravados, nós somos desafiados a ordenar a nossa vida na esfera do amor, por causa da realidade do amor que nos encontrou, o amor de Deus. Paulo está dizendo aqui que o maior teste é o amor, e que tudo na vida de um cristão se destina a levá-lo a essa condição de viver uma vida de amor. Como filhos de Deus, nós devemos ser semelhantes a Deus. Não foi isso que vimos na semana passada? Sejam, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Sabemos que o Pai nos ama, olhamos para o Pai, contemplamos o caráter do Pai, admiramos a natureza moral de Deus e buscamos imitar o que vemos em Deus na nossa própria vida, como filhos que receberam amor. Então, os filhos de Deus são chamados a serem semelhantes a Deus. E o que a Bíblia fala a respeito do nosso Deus? João, escrevendo em sua primeira carta, no finalzinho do Novo Testamento, o apóstolo João diz o seguinte: Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha que interessante, porque João não simplesmente diz uma coisa que também seria verdade. João não está dizendo o seguinte: Deus tem profundo amor. João não está dizendo Deus abriga em seu ser amor forte o suficiente para vencer o nosso pecado, nos resgatar e nos salvar. Isso é uma verdade. Paulo fala isso em suas cartas. Mas João vai além. João não diz que Deus apenas tem amor, João diz Deus é amor. Nenhuma ideia do que o amor é será maior e mais elevada do que o ser de Deus. Ele é o próprio amor. Portanto, se Deus é amor e se filhos de Deus são chamados a imitar a Deus, a maior característica das nossas vidas, como Paulo expressa aqui, precisa ser o amor. Andar em amor. Viver em amor. Então percebe? É mais do que você dizer que você sente coisas boas. É mais do que você pensar no amor como um sentimento que te visita constantemente. E aí você diz assim: eu não odeio tanto, eu não fico tanto irado, eu não sou uma pessoa assim, tão difícil no temperamento, porque eu sou uma pessoa mais dócil, eu sou mais amorosa, eu tenho esse sentimento. Não se trata de um sentimento. Se trata de uma vida que se manifesta, andar em amor, viver em amor. E a gente se pergunta qual é o principal motivo que nós temos para buscar uma vida de amor. O nosso principal motivo, na semana passada nós perguntamos isso, para imitar a Deus, é o fato de que nós somos filhos de Deus.
Então, eu sou filho, eu entendo a obra de Cristo realizada por mim, que me tornou um filho de Deus, eu entendo que eu sou um filho amado de Deus, o meu prazer é estar na companhia desse Pai Celestial, e a minha vida, quanto mais eu caminho com Ele, mais reflete o seu ser. Eu o imito. Agora, por quê? Qual é a razão maior que me leva a buscar uma vida de amor? A resposta também está no texto. A razão para isso é a mais elevada manifestação do amor de Deus por você e por mim. Sabe qual é o motivo? Jesus e a obra que Ele fez na cruz por nós. É isso que diz o texto. Paulo diz, e vivam em amor. Como, Paulo? Ou por que, Paulo? Tendo qual paradigma para imitar Paulo? E ele diz, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Queridos, veja como Paulo é incapaz de separar, mais uma vez, prática cristã de doutrina cristã. Porque a gente vem num trecho, desde o final do capítulo 4, em que Paulo está falando sobre como deve ser o nosso comportamento com as pessoas, se somos cristãos, como deve ser a nossa maneira de falar, se somos cristãos, como deve ser a nossa maneira de sentir, se somos cristãos. E, de repente, ele lança essa tremenda declaração aqui, que nós chamamos em teologia de doutrina da expiação. Porque ele está apontando para a obra de Cristo. E ele está dizendo o seguinte, vocês vão viver como cristãos, vocês vão cuidar da maneira como vocês falam, da maneira como vocês se comportam, da maneira como vocês permitem que os sentimentos cresçam em vocês, como cristãos, mas lembrem-se, o que sustenta isso tudo, o que dá motivo a isso tudo para vocês é a sua consciência doutrinária. Ele está falando de teologia, ele está apontando para o Cristo que subiu numa cruz, ele está falando, nós vamos amar, nós vamos viver em amor, assim como também Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta, como um sacrifício a Deus. Por que Paulo não separa a teologia de conduta? Porque a nossa conduta sempre será determinada pela nossa doutrina. O livro de Provérbios, no capítulo 23, verso 7, diz assim, como o homem pensa, assim ele é. Então veja como é importante o que eu sei de Deus e o que eu compreendo a respeito de Deus e da chamada dEle para viver ao lado dEle, porque isso modela a maneira como eu vivo. Portanto, queridos, a nossa compreensão do amor de Deus e do amor de nosso Senhor Jesus, segundo esse texto, deve ser avaliada pela medida em que nós manifestamos este amor em nossas vidas. O quanto eu sei do amor de Deus? O quanto eu sei do amor de Cristo? O quanto eu creio no amor de Deus por mim? O quanto eu creio no amor de Jesus por mim? Sabe como eu avalio essa compreensão? Pela medida em que eu manifesto esse amor na minha vida. Nós provamos isso não como nós cantamos sobre o amor de Deus, mas através da maneira como nos portamos no lar. Vivemos uma vida de amor na nossa casa? Ou podemos nos considerar crentes, ter uma agenda de crentes, hábitos dominicais de crentes, mas a nossa casa mais se parecer com uma sucursal do inferno. Manifestamos lá vida de amor. Manifestamos no ambiente de trabalho, que andamos em amor, que vivemos em amor, na maneira como tratamos quem de nós depende, na maneira como tratamos nós a quem dependemos, na maneira que tratamos as pessoas que têm uma importância enorme para que o nosso trabalho seja bem feito, e na maneira que tratamos aquelas pessoas que aparentemente a gente considera sem nenhuma importância ou relevância para aquilo que nós fazemos, onde nós nos encontramos, porque aprendemos a não mais definir as pessoas pelo seu título, pela sua formação, pelo seu salário, pela roupa que ela veste, mas pela dignidade que ela carrega, sendo um ser humano criado à imagem e semelhança do Deus que eu digo amar. Então, ali naquele ambiente de trabalho, eu manifesto uma vida de amor. Na minha vida em sociedade, eu sou alguém mais conhecido por ser alguém que anda em amor, que manifesta uma vida de amor como grande é o amor de Deus.
É muito mais fácil, queridos, cantar o amor do que praticá-lo. É muito mais fácil. Mas a única maneira prática de provarmos a nossa identificação com Jesus é manifestando uma vida de amor. E o texto diz: vivam em amor como também Cristo nos amou. A Bíblia está dizendo que toda a atividade do nosso Senhor Jesus foi motivada por seu amor. Você olha para Jesus e o que você vê nele? Você vê a vida de amor que você deve seguir. E olha que interessante, a Bíblia não está dizendo que a medida do amor de Jesus é que ele ama o seu Pai Celestial. Ele ama. A própria Bíblia, nos Evangelhos, registra momentos em que Jesus fala que o prazer dele é fazer a vontade do Pai. Que a alegria dele consiste em alegrar o coração do Pai. Ele diz: o Pai me ama e eu o amo eternamente. Esse amor de Jesus por Deus o Pai é sabido e é declarado, mas a Bíblia está dizendo que a medida que nós tomamos para uma vida de amor não é o amor de Jesus pelo Pai Celestial, mas a medida do amor de Jesus é que Ele nos amou. Nós não olhamos para a relação maravilhosa do Deus Filho com o Deus Pai. Nós olhamos para o amor que Deus Filho foi capaz de mostrar por pecadores como eu e como você. E, queridos, você jamais conhecerá verdadeiramente o amor de Jesus, até você ser capaz de entender a gravidade do pecado. E é por isso que Paulo ampara o seu apelo para uma vida de amor, apontando para a doutrina da expiação. É por isso que ele está apontando para o Cristo que não amou em discurso. É por isso que ele está apontando para o Cristo que não amou quando simplesmente curou doentes. Ele está apontando para o Cristo que provou a medida máxima do seu amor por nós ao se entregar para morrer numa cruz e fazer daquele ato uma oferta e um sacrifício de cheiro agradável a Deus, o seu Pai. Então Paulo está dizendo o seguinte: a medida para que vocês amem, a medida para que vocês vivam em amor é o que ele fez. É olhar a intensidade do amor a partir da cruz, e é por isso que eu digo que nós jamais vamos conhecer verdadeiramente o amor de Jesus até entendermos a gravidade do pecado. Sabe por quê, queridos? O que é que somos em nossa condição natural? Em nosso ser mais raiz, mais natural, o que é que somos? Somos pessoas que sempre amaram a Deus acima de qualquer coisa. Nunca fui capaz de colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa acima do meu Deus. O amo ardentemente 24 horas do meu dia, desde o primeiro fôlego de vida que eu dei nesse mundo. O que é que somos nós? Somos pessoas que sempre foram verdadeiras. Sempre verdadeiras em palavras, sempre verdadeiras em intenções diante de Deus e diante dos homens. Nunca nenhuma sombra de falsidade nos visitou. Nenhum tipo de engano, nenhuma mentira, nunca. Somos sempre totalmente verdadeiros com Deus e com o próximo. Qual é a nossa condição natural? Que somos nós? Pessoas humildes, solidárias, desapegadas de nós mesmos e altruístas ao extremo, generosas, pessoas cheias de amor por nossos semelhantes. Somos esses bibelôs amáveis que não poderiam esperar outra coisa do Deus Santo que não fosse doçura e amor. É isso que somos? Não, não é isso que somos. Nós não somos essas pessoas. Nossa condição natural jamais foi isso. E não somente porque às vezes nós falhamos, ou porque às vezes nós somos um pouco fracos. Sabe por que nós não somos essas pessoas que amam a Deus ardentemente acima de qualquer outro amor? Sabe por que nós não somos essas pessoas dóceis, humildes, generosas, altruístas, desapegadas de nós mesmos? Porque nós somos pecadores. Esse é o diagnóstico que a Bíblia dá da condição humana, de todo ser humano. Nós somos pecadores, a nossa condição natural sem Deus era de ímpios.
A nossa condição natural sem Jesus Cristo era de pessoas espiritualmente mortas. O próprio apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, como nós já vimos lá no capítulo 2, fala sobre isso. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas nós estávamos espiritualmente mortos. O que éramos naturalmente, não esses bibelôs amáveis que Deus não podia dar outra coisa que não fosse doçura e amor e graça. Nós éramos inimigos de Deus. Porque o nosso coração o desprezava, nosso coração o rejeitava, nosso coração se entregou a amores desordenados. Colocamos pessoas e coisas acima do Deus Criador para amar, para buscar, para correr atrás. Contudo, queridos, sendo nós estas pessoas, Cristo nos amou. Aqui está a principal razão para que você, que entende isso e entende essa verdade, paute a sua vida numa vida de amor. Porque sendo você quem era, sendo eu quem era, sendo eu quem sou em minha condição mais natural, sabendo, como diz Paulo, que há o pecado que ainda habita em mim, ainda assim, Cristo me amou. E aí está a medida, irmãos, do que esse amor é. Nós não podemos ter um verdadeiro conceito do amor de Jesus sem o Evangelho. Porque é o Evangelho que te conta a má notícia com relação ao pecado. É o Evangelho que diz que o pecado, e basta um único pecado para nos manter eternamente distantes de um Deus que é absolutamente santo. É o Evangelho que vai dizer que nós, por nós mesmos, não temos nenhuma condição de nos aproximar de Deus. É o Evangelho que vai dar esse terrível golpe no nosso ego, nos dizendo: você é mais pecador do que você imagina. Você é pior do que você pensa. Pare de se comparar ao pior dos homens, porque no dia final, quando você comparecer diante do tribunal de Deus, Ele não vai te comparar ao pior dos homens, mas ao melhor dos homens. Ele vai te comparar a Jesus Cristo. E se você não estiver em Cristo, você está fatalmente perdido. O Evangelho conta essa terrível notícia. Mas é o Evangelho também que nos conta a maravilhosa notícia da graça e do amor de Deus. Que sendo nós esses pecadores, sendo nós estes ímpios, espiritualmente mortos e inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, fomos amados com amor eterno e resgatados por uma mão forte do nosso Deus que nos trouxe para perto e nos tornou seus filhos. Só o Evangelho revela a sublimidade do amor de Deus por nós. Vivam em amor, como também Cristo nos amou. E como Jesus nos amou? Como Ele manifestou esse amor? O texto diz: e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Queridos, parem para pensar um minuto nisso. Jesus, aquele que é o Rei da Glória. Jesus, aquele que é o Criador de todas as coisas, como diz João no início do seu Evangelho. No princípio era o Verbo. No princípio era aquele que é a palavra. O Verbo estava com Deus no princípio de todas as coisas e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, pelo Verbo de Deus, por Cristo Jesus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então pense nisso. Jesus que é o Rei da Glória, Jesus que é o Criador de todas as coisas, Jesus que é o Senhor de tudo o que há, decidiu abrir mão. Decidiu se esvaziar de sua glória, decidiu vestir-se de humilhação ao ponto de deixar seu trono celestial e vir nascer numa manjedoura humilde em Belém. E a humilhação de Jesus não se deu apenas nos três dias que antecederam a sua crucificação. A humilhação de Jesus se deu durante toda a sua vida, quando Ele se esvazia de sua glória e vem habitar nesse mundo de pecado, andar no meio de pecadores, sendo Ele totalmente santo. E assim, fazendo isso, Ele se entregou. Sendo quem é, tendo toda a glória, Ele se entregou. E, queridos, não foi uma submissão passiva àquilo que os homens lhe faziam. Não, Jesus sendo pendurado numa cruz não é a imagem de um líder pacifista.
que decidiu não falar nada diante da oposição que encontrou, que decidiu não abrir a boca diante das falsas acusações que lhe fizeram, que decidiu não reagir violentamente diante do mal violento que impunham a ele. Não é uma submissão passiva, deixando que os homens façam o que querem fazer com ele. Jesus se submete à sua missão de modo ativo, de modo deliberado. Quando ele vai subir para Jerusalém com seus discípulos, e os seus discípulos tentam acautelá-lo, dizendo: Senhor, o clima está quente em Jerusalém, estão preparando coisas ali para o Senhor, estão querendo te prender. Qual a resposta que Jesus dá para os seus discípulos? Foi para esta hora, ele estava falando da sua crucificação, foi para esta hora que eu vim para isso. É chegada a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Ele sabia. Ele se entregou, queridos, e foi uma oferta, como o texto diz. O que é uma oferta? Uma oferta é uma dádiva presenteada. Uma oferta é algo oferecido a alguém. E Paulo está dizendo que isso que Jesus fez foi uma oferta para Deus, o seu Pai. Então veja, queridos, na obra da salvação, Jesus não é apenas aquele que nos oferece a salvação. Jesus é a própria oferta que nos tornou a salvação possível. Ele nos oferece a salvação e Ele próprio é a oferta da salvação no lugar dos pecadores. E Paulo diz que não foi apenas uma oferta, Paulo diz que foi também um sacrifício. Um sacrifício de aroma agradável a Deus. E para entender o que significa sacrifício, você precisa olhar um pouquinho para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sacrifício era algo oferecido por um sacerdote, num altar. O terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, mostra como Deus dava instruções a Moisés sobre como os sacrifícios deveriam ser oferecidos na época lá do tabernáculo. E por meio daquelas instruções, por meio de todas aquelas regras que Deus estava dando a Moisés, como deveria ser o animal sacrificado, como deveria ser a liturgia daquele momento ali por parte do sacerdote, por parte do povo, o Senhor estava indicando o único modo pelo qual finalmente os homens poderiam ser reconciliados com Ele. Lá no Antigo Testamento, todo o sistema sacrificial, ele não se bastava em si mesmo, mas ele apontava para um destino, ele apontava para um futuro, ele apontava para Jesus que viria. Então, como acontecia o sacrifício no Antigo Testamento? Tomava-se um animal. E esse animal tinha que ser perfeito. Esse animal não podia ter defeito algum. O sumo sacerdote, representando o povo, colocava as suas mãos sobre a cabeça do animal e simbolicamente transferia os pecados que o povo de Deus havia cometido para aquele animal inocente e sem defeito nenhum. No final daquela oração, aquele animal era sacrificado, ele morria. E o sangue daquele animal era recolhido numa bacia e era levado diante do altar de Deus, diante da arca, lá no Santo dos Santos, na parte mais interior do tabernáculo, que era o sinal da habitação, da presença manifesta de Deus no meio do seu povo, e só o sumo sacerdote podia entrar lá. Então aquele sangue era apresentado como quem dizia: houve um sacrifício pelo pecado do povo. O povo que merecia ser sacrificado pelo seu pecado diante do Deus vivo e santo foi poupado, porque Deus aceitou aquele sacrifício daquele animal inocente no lugar. Esses sacrifícios voltariam a ser feitos depois, porque o povo voltaria a pecar novamente. E para que os pecados pudessem ser condenados sobre um outro animal inocente, e assim o povo fosse perdoado. Queridos, isso aconteceu até que veio Jesus. E você lembra de João Batista batizando no Jordão, quando Jesus aparece, como ele diz, o que ele fala a respeito de Jesus? Quando Jesus surge no horizonte, João Batista diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio Jesus para oferecer o sacrifício definitivo pelos pecadores. E aqui Paulo está dizendo que foi isso que aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário.
quando o seu corpo foi pregado ali, quando o seu sangue foi derramado, uma oferta e um sacrifício a Deus. E mais, Paulo diz que foi uma oferta e um sacrifício de aroma agradável. Ou seja, o justo Deus, o santo Deus, ficou totalmente satisfeito com a oferta que o Filho dele ofereceu pelos pecadores. Aroma agradável, cheiro agradável. No Antigo Testamento, quando aquele animal era sacrificado, depois a sua gordura era queimada. E a ideia era que a fumaça subisse. E aquela fumaça da gordura chegasse ao trono de Deus e o aroma o agradasse, fosse um sacrifício aceitável a Deus. E Jesus ofereceu esse sacrifício definitivo. Foi por isso que da cruz, antes de morrer, Jesus bradou. Ele deu um grito. Você lembra o que ele disse? Está consumado. Sabe o que isso significa? Jesus estava dizendo, acabou. Tudo o que era necessário fazer para que os pecadores pudessem se aproximar de Deus, todo o sacrifício que no passado foi necessário ser feito para pagar pela culpa do pecado cometido pelo povo, sem que o povo propriamente tivesse que morrer pelo seu pecado. Todo esse sistema sacrificial está consumado, acabou, eu sou o sacrifício definitivo, nada mais precisa ser feito. E queridos, é como se o Pai do seu trono celestial dissesse ao grito do seu Filho, sim, está consumado. Eu estou satisfeito. E hoje qualquer homem, qualquer mulher que se aproxime de Deus em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, submetido a Cristo Jesus, se aproxima sem culpa, sem medo. Porque Jesus fez o sacrifício que era necessário ser feito para aproximar o pecador de Deus. Querido, Jesus é suficiente. E é na obra que Ele realizou por nós que nós vemos com nitidez o inconfundível amor de Deus. É olhando para a cruz que você vê o amor de Deus. Paulo fala isso escrevendo aos Romanos. Nisto conhecemos o amor de Deus por nós, que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Queridos, então me responda, como é possível ser alvo de um amor assim e não viver em amor? Como é possível saber que você foi alvo desse amor e não ter a sua vida movida por um impulso forte de viver para amar com o amor de Deus em resposta? Entende por que Paulo pode dizer, vivam em amor? Vivam em amor porque vocês olham para a cruz e vocês veem Cristo se entregando por vocês. Vivam em amor porque vocês olham para a cruz e veem que Jesus ofereceu o sacrifício e a oferta definitiva para que a vida de vocês fosse aproximada para sempre de Deus e vocês pudessem chamar Deus não de inimigo, não de um Deus poderoso pronto a puni-los, mas de Pai, por causa da obra de Jesus. Então vivam em amor. O que o nosso mundo mais necessita, gente? O que o nosso mundo mais precisa? Uma pergunta difícil, né? Porque o mundo é tão grande, tem tantas necessidades, mas acredite, embora seja algo importante, não será a movimentação política que vai permitir ao nosso mundo viver de modo mais pacífico, de modo mais feliz, onde todos são respeitados e onde todos são considerados. Política é importante, mas ela é limitada. Ela não vai conseguir fazer isso. Nem o melhor estadista, nem o melhor conjunto de leis vai conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque o pecado afetou todas as esferas da vida nesse mundo. Todas. A única maneira de termos esperança é voltando para Deus, é voltando para a vida plena que Deus desejou para nós e que o pecado roubou de nós. A única esperança que nós temos desse mundo, nesse mundo e para a vida nesse mundo é vivendo junto de Deus. É vivendo, reconhecendo o amor de Deus e vivendo para amar como resposta ao amor de Deus. E é por isso, queridos, que os crentes são mensageiros. E aqui eu estou encerrando. Os crentes, os filhos de Deus, eles são mensageiros. Sabe por quê? Eles sabem, em primeiro lugar, eles sabem que a vida de amor para a qual foram chamados não é uma utopia,
Porque a obra de amor de Jesus não é uma fantasia, ela é real. Então os crentes não lidam com o chamado para o amor de modo utópico. É por isso que você ouve aqui e ali, durante toda a história do cristianismo, a história de homens e mulheres que deixaram o conforto de seu lar, o conforto de sua cultura e foram se dedicar a povos distantes em culturas diferentes para ali levar o amor de Deus através da proclamação do Evangelho. Importa que a minha vida, diziam eles, seja dedicada para a proclamação do amor de Jesus pelos povos distantes. E eles fizeram isso. É por isso que homens e mulheres continuam servindo a Deus, é por isso que a igreja existe, gente. É porque os crentes são mensageiros que sabem que o amor de Deus não é utopia, que uma vida de amor não é fantasiosa, ela é possível e ela é real. É por isso que pessoas abrem suas casas para receberem pequenos grupos, é por isso que pessoas abrem seus corações para discipular adolescentes, é por isso que pessoas dedicam do seu tempo para servir a outras pessoas, é por isso que tem gente que chega muito mais cedo do que você num culto como esse, para preparar esse espaço, para que quando você chegue aqui você se sinta bem, e elas fazem isso sabendo que de alguma forma estão contribuindo para a obra que Deus está realizando na sua vida e no seu coração. Nós temos no Brasil uma pessoa que eu admiro profundamente, um pastor e missionário presbiteriano chamado Ronaldo Lidório. Talvez alguns aqui o conheçam. Ronaldo Lidório poderia ser professor em qualquer universidade desse mundo na cadeira de antropologia. Ele é erudito, ele é poliglota. O cara tem um conhecimento da vida em sociedade, da constituição do ser humano que é impressionante. E embora seja um pastor, Ronaldo Lidório nunca foi, pelo menos até onde eu tenho notícia, pastor de uma igreja local num contexto urbano. Primeiro dedicou anos de sua vida em missão na África, levando o evangelho a uma tribo chamada Cocombas, criando um dialeto, alfabetizando aquelas pessoas no dialeto deles e traduzindo a Bíblia para o dialeto daquelas pessoas. Anos e anos, malárias e malárias que ele contraiu. Mas ele já não está na África, voltou para o Brasil, e a gente pensa, bem, esse homem agora está descansando. Talvez seja professor de uma grande universidade com tanta experiência, ensinando outros agora. Não. Ele está na região amazônica do Brasil, evangelizando as tribos ribeirinhas, pregando para índio, discipulando o índio, fazendo culto debaixo de árvore. Por que Ronaldo e Rosana, sua esposa, fazem isso? Porque o amor de Deus, aquelas pessoas distantes e pouco vistas por nós, não é uma utopia, mas é uma realidade. Porque a obra da cruz foi verdadeira, então a vida deles é movida por amor. Então, os crentes são mensageiros, eles sabem que a vida de amor não é uma utopia, porque a obra de Cristo não é fantasia. Então eles pregam porque amam. E eles amam enquanto pregam, dizendo ao mundo, voltem para Deus. Qual é o nosso chamado, gente? O nosso chamado não consiste em ficar aqui. Ok? A vida cristã não se resume a contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, oba, amanhã tem culto. O culto é o grande momento. O culto é um momento maravilhoso e importante quando a gente se reúne aqui num domingo como esse, porque nos juntamos aos filhos de Deus e celebramos ao Deus da nossa vida, adoramos, ouvimos a sua palavra, somos instruídos. Mas o fim da vida cristã não é o culto, o fim da vida cristã é a proclamação do amor que nos atingiu, porque nós queremos que esse amor seja conhecido de outras pessoas, por isso o crente prega, e por isso o crente ama, porque nós fomos chamados para viver em amor. Assim como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como sacrifício e oferta de aroma agradável a Deus. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé para nós orarmos nesse momento, encerrando o nosso culto. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor. A gente não consegue comparar o teu amor a absolutamente nada, Senhor. Um amor que ama o não amável. Um amor que olha e vê perfeitamente o nosso pecado, a nossa distância do Senhor,
a forma como o nosso coração não tem apetite pela Tua presença, pela Tua palavra, a nossa inconstância em orar, o nosso descuido na vida, sabendo exatamente tudo a nosso respeito, o Senhor decidiu livremente nos amar, nos salvar, nos tornar filhos de Deus. Senhor, não há outra resposta que a gente pode ter, que a gente pode dar, que não seja a que o apóstolo Paulo fala nesse texto que lemos hoje: vivam em amor. Senhor, que mundo que a gente vive, que tempos insanos são esses que nós vivemos, Senhor. E parece que muitas vezes o nosso coração é encorajado a equalizar a nossa vida na mesma frequência que a sociedade está, vivendo por nós mesmos, egoisticamente buscando os nossos próprios interesses, lidando com as pessoas como coisas, ora coisas de dar prazer, ora coisa que dá oportunidade de alguma coisa melhor, mas apenas coisas que nós podemos usar e descartar, enquanto o Senhor está dizendo que nós não fomos tratados como coisas, nem fomos considerados pelo Senhor objeto de descarte, mas objeto de amor eterno. O Senhor nos amou, o Senhor nos ama, o Senhor nos salvou, o Senhor cuida de nós. Como nós vamos viver uma vida de desamor, Senhor? Então, Deus, converte o nosso coração, batiza-nos com Teu amor, Senhor. Nos ajuda a ser uma igreja que ama. Nos ajuda a ser uma igreja que ama, não com um amor que é frouxo, não com um amor que abre mão da verdade. Isso não é amar. Mas nos ajuda a ser uma igreja que, antes de querer proclamar e anunciar o certo da vida, prova através de uma vida que está disposta a ser entregue em benefício dos que se perdem, que esse amor que a gente indica realmente existe. Nós o provamos e nós convidamos homens e mulheres a provarem também. Senhor, nos ajude a proclamar com fidelidade Teu Evangelho e a, como crentes, dizer a todos que nos cercam: voltem-se para Deus, porque é possível. Em Jesus é possível, em Jesus há esperança, em Jesus há suficiente amor, em Jesus há suficiente perdão, em Jesus há suficiente restauração e recomeço. Nos ajuda, Senhor, a ter essa ousadia de fé e de amor para pregar a tanta gente que o Senhor quer alcançar com Teu amor usando a nossa vida. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém. Temos ali o nosso bistrô, então não vai embora com tanta pressa. Adolescentes, não deixem de falar com o Natan e a Priscila. E se você tem o desejo de se batizar, me procure agora ao final do culto para a gente conversar sobre isso. Deus te abençoe, até domingo que vem. Inscrições para o encontro de casais também, aqui com a Cris e com a Andréia. Não esqueçam, por favor, casais, não deixem para depois não.